Prezados, como vão? Agora, para dar continuidade aqui na nossa terceira aula do LibreCalc, a nossa planilha de cálculos, vamos fazer o seguinte. Antes da gente começar a entrar com fórmulas, funções, ou até a formatação do formato das nossas células. Vamos fazer o seguinte, vamos digitar aqui, ó, alguns números, né? Números simples, né? Opa, pronto. O que ocorre aqui, né? Primeiramente, eu falei um pouquinho sobre a formatação das células na aula anterior, mas é importante eu estar ressaltando aqui um pouquinho também, né? Mostrando como é que ficaria, né? Essas formatações já com alguns dados nela. Por exemplo, também caso a gente queira, né, aumentar ou diminuir o tamanho de uma linha, de uma coluna, como é que a gente faz, né? Algumas formatações bem básicas, se a gente quiser também mesclar, né, juntar algumas células, o que vai resultar isso daí, né? Então vamos acabar falando um pouquinho nessa aula aqui também, antes da gente dar outros prosseguimentos. Por exemplo, se eu quero deixar o tamanho padronizado de todas as células aqui, existem várias formas. Ou você pode simplesmente, né, clicar entre uma célula e outra, uma coluna e outra, uma linha e outra, se eu quiser mudar esses valores, ó, conforme você arrasta ele vai mostrando os tamanhos, né? Ou você pode simplesmente, eu quero deixar a largura dessa célula aqui de acordo com o tamanho dos dados. Se você der 2 cliques entre uma coluna e outra, ele faz essa alteração. Mas se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você clica na junção entre o A e o 1 aqui da linha, bem nesse canto aqui, ó, ele seleciona tudo, aí você dá 2 cliques, né, entre uma célula e outra. E também 2 cliques entre uma linha e outra, e olha o que ele faz. Ele deixa tudo padronizado, mesma altura e mesma largura. Não, tem outra forma de fazer isso aí também? Tem também. Se você clicar nas células e vir aqui com o botão direito, clicar na largura, você consegue também deixar aí num padrão, num valor padronizado que você quiser, né? Que você achar que é interessante. Olha lá, vou deixar tudo com 1,50. Para a linha também, a mesma coisa. Você marca onde estão os dados, clica com o botão direito e vai na altura, desmarca ali o valor padrão, logicamente, e aí você altera. Perceba, né, como eu disse na aula anterior, que aqui ela não está alinhada ainda na vertical, mas já existe o botãozinho para fazer esse alinhamento por aqui, né? Tranquilo até aqui, né? As bordas também, ó. Se você quiser já colocar uma borda geral, você já escolhe aqui, já faz a borda, né? Dá também para você fazer aquelas formatações de borda para ficar diferenciada, mas aí você já tem que ir em outros recursos aqui também, né? Como a gente já viu, né? No editor, olha lá, de bordas, né? Por exemplo, né? Se eu quiser tirar algumas bordas do meio, né? Fazer algumas coisas diferenciadas,
Supondo, né, como a gente teve no exemplo da tabela lá do Libre, editor de texto, se eu quisesse deixar essa primeira linha diferenciada em relação às demais, eu teria que vir aqui, né, fazer aquele esqueminha de colocar uma borda diferenciada entre a primeira linha e as demais. Estão entendendo? Então, tem vários recursos sim que a gente pode estar trabalhando. Também na questão da cor, vocês viram aqui, né? Dá para você pintar já o fundo dela, modificar para a cor que você quiser. Também, né? Alterar depois a posterior as cores das fontes também. Tudo isso dá para fazer normal. E a mesclagem de dados? Dá para fazer também? Então, inclusive, ele já tem uma mesclagem de dados direto ali. Mas aqui, qual é o cuidado que você tem que ter? Por exemplo, vamos mesclar essa primeira linha aqui, ó. Olha lá, já vem com o botão de mesclagem aqui, ó. Uma opção de mesclar e centralizar e uma opção de mesclar células. Vamos mesclar com essa opção aqui, ó. Olha lá, ele já mostra algumas opções a mais. Mover o conteúdo das células para a primeira célula. Manter todo o conteúdo das células. Manter o conteúdo oculto, esvaziar. Vamos usar essa padrão aqui, ó. O que ele fez? Ele desapareceu os outros valores e manteve o da primeira célula à esquerda. Nessa primeira opção, o que ele faz? Olha lá, ele junta todos os valores. Você não perde nenhum dos valores. Eles ficam todos numa célula só. E a última opção? É idêntico à segunda opção, né? Ele oculta tudo. E se eu marcasse todas aqui, ó? Que valor seria guardado aí na célula geral aqui se eu for aqui agora e mesclar? O da célula superior, é para ser o do primeira célula superior do canto esquerdo, número 1. Perceberam? E a outra opção aqui, mesclar células. Mesma coisa. Ele faz o mesmo esqueminha. E ele tem uma opção aqui, ó, que ele chama de desmesclar células, que é desfazer. Mas que na verdade, se você clicar de novo, na mesclagem, ele já volta ao que era. Inclusive não perdendo os dados que já estavam lá, ó. Percebe? Nos dois casos. É praticamente como se fosse o botão fazer e desfazer aqui, ó. Tá certo, gente? É isso. Vamos ficando por aqui. Abraços.